Então, hoje o tema é proporcionalidade, que é muito importante. Vocês vão ver como aparece isso, como isso faz a diferença para você na prova do Enem. E aqui comigo, com a grande honra, esse cara aqui, massa, que eu tenho muita admiração, o nosso professor Cristiano Torres, que está sempre aí comigo, a gente sempre conectado, e ele vai dar uma partezinha aí também muito importante, falar bem de escala, e ele vai falar mais aí para vocês do que vai acontecer. Se liga, aproveita, que aqui, ó, sabe bastante e vai mostrar para você também o caminho das pedras. Tá certo, galera? Obrigado aí. Vamos lá, Cristiano. Fala aí. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, Rui? Boa noite a todos que estão participando dessa live conosco. Com certeza vai ser um momento muito rico, porque esse projeto que você está encabeçando agora aqui na academia, né? Essa Matemática Plus, que vai trazer todas as terças-feiras, durante uma hora, das 19 às 20 horas, os temas mais abordados, mais recorrentes na prova do Enem. E com certeza a gente vai estar aqui, olha, de braços abertos, esperando a todos nessa grande caminhada. Toda semana, né, Rui? Pessoas que vão estar com vocês aqui, convidados, que vai dar dinamismo, tá certo? E vai ser as atrações dessa grande aula aí, tá certo? Que você está encabeçando. Mais uma vez, parabéns, obrigado pelo convite. Vamos que vamos aí para essa aula massa. Então, inicio a aula comentando com vocês o significado de razão e a importância de entender, tá certo? Esse tema. Então, olha só, a razão entre dois números, A e B, é dada pela divisão entre eles. Esses números A e B podem representar quantidades associadas a grandezas. Então, quando você faz a divisão entre eles, você está comparando. E aí, uma forma de representar seria por meio dessa estrutura. Na razão, nós temos os dois elementos. Esse elemento A, ele é denominado de antecedente. E o elemento B, ele é denominado de consequente. Ora, importante lembrar que o B ele não pode ser nulo, porque não existe a divisão por zero. Uma outra forma de representação da razão é justamente por meio dessa estrutura que vocês estão vendo aí. A, dois pontinhos, B. O que isso está representando? A gente pode ler razão de A para B. Lembrando, razão equivale a uma divisão. Uma razão importante, e é muito utilizada nos probleminhas, principalmente aí, olha, do Enem e do nosso cotidiano, é a famosa porcentagem, que você tem uma relação com o consequente, nesse caso, 100. Mas aí, às vezes, tem uma espécie de necessidade de diferenciar uma razão de uma fração. Eles se assemelham. Não é verdade, Rui? E aí, nesse caso, eu tenho como diferenciar uma situação da outra da seguinte forma. Quando a gente trata de fração, ela faz uma relação entre a parte e o todo. Ó, fica ligado aí, fração relaciona parte e todo. E uma razão relaciona as partes. Olha só, mais um probleminha. Qual a embalagem mais vantajosa? O que é que nós estamos fazendo agora aqui? Comparando. Razão é uma divisão, é comparar dois valores. E nesse caso, observe que nós temos duas grandezas. Quais são as grandezas? O preço, tá certo, do produto aí de cada embalagem, dividido aí, olha só, vamos comparar com a quantidade. Esse é o tipo de produto que você compra associado à massa. Então, eu posso afirmar que na embalagem maior, paga-se R$ 35,00 por quilo. Ora, eu tenho que fazer essa análise, porque mesmo lá em cima dela, apresentando o nome embalagem econômica, possa ser que não seja financeiramente mais vantajoso. Óbvio que a gente tem que avaliar vários aspectos. Será que eu vou consumir esse produto dentro de um prazo mínimo? Será que eu vou comprar e ele vai ficar ali, olha, no meu armário, e aí vai passar o tempo e vai perder a validade? Tudo isso tem que ser avaliado. Se for um consumo rápido, uma família que tenha crianças, com certeza essa conta aí vai ser bem-vinda. E aí, olha só, vamos fazer o comparativo? Então vem comigo. Eu tenho aqui a primeira embalagem, tenho a segunda. E agora,
olha só a massa da primeira, preste atenção, 1 quilograma. E a massa da segunda embalagem, 400 gramas. Então, nesse caso, comparando, eu quero saber a relação custo-benefício. O preço pela massa. Então, R$ 35,00 dividido por 1.000 gramas no primeiro caso. Perceberam? Estou realizando um comparativo entre essas grandezas, representadas numericamente por 35 e 1.000. Realizando essa divisão, 0,035 real por grama. Esse é o custo para cada grama do produto na embalagem 1. Vamos analisar a embalagem 2. Fazendo esse comparativo, R$ 12,80 dividido por 400. O que é que vai acontecer? Como resultado, olha só, 0,032 real por grama. Olha, e agora? Compara. Então, a gente agora está podendo afirmar que a embalagem 1, ela não é a mais vantajosa. Então, se eu tiver de comprar e estocar uma quantidade, tá certo, desse produto, eu vou escolher a embalagem 2. Então, seguindo, vamos agora para aplicações. A mais importante do conceito de razão é a ideia de escala. Óbvio que a gente tem outras aplicações envolvendo razões, certo? Então, nós temos densidade demográfica, nós temos gramatura de um papel, nós temos a velocidade média, mas essa daqui é recorrente na prova do Enem, por isso que a gente está dando ênfase. Então, o que é a escala? Preste atenção, é uma razão que compara o quê? A medida apresentada em um desenho e a medida correspondente no real. Então, eu estabeleci aqui uma relação onde eu chamo a medida do desenho de desenho e a medida da distância real, desão. E aí eu consigo formalizar essa estrutura. Escala é desenho sobre desão, ou seja, o desenho dividido pelo real. Interessante, nesse comparativo, tá certo? Entre essas duas dimensões, verifiquem que se tratam de grandezas de mesma espécie. Que é isso, Cris? Grandezas de mesma espécie. Veja, a primeira está associada a uma medida de comprimento, a segunda também. Como eu estou querendo encontrar uma escala, as duas grandezas devem estar na mesma unidade. E aí haverá uma simplificação. A gente afirma que uma escala ela é adimensional. Não existe dimensão em uma escala, mas ela faz um comparativo entre aqueles números, né, associando aquelas relações. Tamanho, tá certo, do desenho associado ao tamanho real. Detalhe, se esse quociente for igual a 1, como assim? Desenho igual a desão, a gente tem a chamada escala natural. Quando a gente tem essa situação, o desenho tem o mesmo tamanho do real. Como é que eu posso entender isso, Cris? É simples. Você pode ter a imagem de um objeto, sei lá, quero fazer o desenho de um celular em 3 dimensões. E eu vou desenhar esse objeto em tamanho real. Então, nessa relação de escala, desenho é igual a desão. E esse quociente é igual a 1. Então, é o que a gente chama de escala natural. 2. A escala reduzida. Isso aí é muito utilizado, por exemplo, na arquitetura, na engenharia. As plantas baixas de edificações, as maquetes, que faz o quê? Uma redução, diminui o tamanho real para caber em uma folha. Então, a escala reduzida tem o desenho menor que o desão. Mas nós podemos também ter a chamada escala ampliada, onde o desenho é maior do que o desão. Imagine um projeto de um relógio, onde as peças são pequenas e precisam ser confeccionadas. Elas não poderiam ser desenhadas no mesmo tamanho, no tamanho real, na escala natural. Por quê? Porque teriam detalhes que poderiam passar desapercebidos. Então, é necessário uma ampliação dessa imagem. Então, a escala de confecção desse projeto, com certeza, estará na escala de ampliação,
e não numa escala natural, nem numa escala reduzida. Maravilha? Vamos para a primeira questãozinha agora, conectada aí ao Enem, certo? Então vem comigo. Uma pessoa precisa comprar creme dental. Ao entrar em supermercado, encontra uma marca em promoção, conforme o quadro seguinte. Então, observe aí, a embalagem 1, 2, 3, 4, 5, e aí as seguintes promoções. Pensando em economizar seu dinheiro, o consumidor resolve levar a embalagem de número... Um detalhe. O problema deixou implícito isso aí, que eu vou falar agora. Mas o creme dental, todos eles, na minha opinião, deveria vir no enunciado, né, afirmando que todos eles eram iguais, certo? Ele não afirma isso, a gente vai meio que numa intuição, certo? Então, vamos levar em consideração que os cremes dentais em cada embalagem, eles estarão com a mesma quantidade. E aí, ele pede justamente aquele produto onde eu irei, no caso, né, o consumidor irá economizar. Quem nunca passou por uma situação prática como essa? Quem nunca se deparou com uma promoção desse tipo em grandes magazines? Então, olha só, o que eu chamo a atenção é a questão da promoção. Sendo os produtos de mesmo, olha só, de mesmo tamanho, de mesma quantidade, então eu posso fazer o seguinte comparativo e a seguinte intervenção. A melhor promoção será justamente aquela embalagem a qual vai me dar um maior desconto. Porque se eu tenho desconto na embalagem 1, sei lá, um desconto de 40%, e eu estou levando 3 e pagando 2, é óbvio que não é esse o valor, não é esse, eu só estou aqui arbitrando, né, um número, então existe um desconto percentual, nesse caso da embalagem 1, e se eu aumento a quantidade, tá certo? Se eu dobro essa condição de levar, ao invés de 3, 6, a porcentagem associada ao desconto continua sendo a mesma, beleza? Então, olha só, leve 3, pague 2, deixe de pagar. Olha a ideia, leve 3, pague 2, deixe de pagar. Na primeira embalagem, o consumidor deixou de pagar quantos produtos? Exatamente, 1. Num total de quanto? De 3. Então, veja que nesse caso aqui, eu tenho 1 em relação agora ao todo, 1/3. E esse 1/3, olha só, a gente pode, daqui a pouco, transformar isso em uma porcentagem. Vamos comparar as demais embalagens. Então, acompanha comigo. Embalagem 2, 1 de 4. Então, deixei de pagar uma de um total de 4. Na terceira embalagem, uma de um total de 5 deixou-se de pagar. Na embalagem 4, 2 de 7. E na embalagem 5, 3 de 10. Comparando agora, certo? A gente observando esses valores. Olha só, a primeira, 33,333%. 1/3 é 33,333%. Então, esse seria o desconto associado à primeira embalagem. O da segunda, ficou fácil, né? 0,25, que equivale a 25%. Na terceira embalagem, 20%. 28%. Essa talvez desse um pouquinho mais de trabalho, você tivesse que armar ali uma continha, mas veja, 28,5%. E a última, 30%. Então, qual das 3 embalagens oferece um desconto maior? Veja, o produto é o mesmo. Então, eu vou comprar aquela embalagem onde o desconto é maior, onde eu economizo o meu dinheiro. Consequentemente, será a embalagem 1. Óbvio, preste atenção, que nós teríamos outras maneiras de resolver esse problema, outras técnicas, outras ideias. Então, eu tive a necessidade, né, a intenção de mostrar essa daqui para vocês nesse momentinho. Maravilha? Então, vamos finalizar aqui esse primeiro momento da aula com a segunda questão. Considere uma ilha de formato triangular, cujas dimensões dos lados são 200 metros, 200 metros e 320 metros. Vamos analisar esse triângulo. É um triângulo de que tipo? 2 lados iguais e um diferente.
triângulo isósceles. Quem seria a base desse triângulo? 320, o lado não congruente. Um cartógrafo deseja representar de forma verossímil o arquipélago ao qual essa ilha pertence em um mapa. Uma área no mapa de 48 centímetros quadrados, ou seja, uma área no papel. Assim, a escala linear que deve ser utilizada pelo cartógrafo é de... Vejam, há poucos instantes, revisei com vocês e apresentei essa ideia para a escala. Desenho sobre desenho. Desenho sobre o real. Óbvio que, como ele agora trata de uma informação envolvendo área, observe que no mapa essa ilha tem 48 centímetros quadrados. O que acontecerá se eu fizer agora a razão entre as áreas? Como assim, Cris? A área da ilha, tá certo? É a área real, né? Se eu dividir a área do mapa, que é associado a essa ilha, pela área da ilha, o que é que eu vou obter como resultado? Alguém aí já deve ter respondido, né? O quadrado justamente de E. Então, eu posso afirmar que E elevado ao quadrado, ou seja, a escala linear elevada ao quadrado é igual à razão entre as áreas. Que áreas? A área do desenho dividido pela área real. Sempre nessa ordem desse comparativo, hein? Desenho pelo real. Veja, o problema trata de área, mas eu poderia estar trabalhando com duas formas geométricas tridimensionais dentro dessa perspectiva aí, não é? De escala. Então, se eu tivesse duas figuras tridimensionais, a razão, presta atenção, a razão entre os volumes, volume do desenho pelo volume real, é igual ao cubo da escala linear. Olha, guarda bem essas informações que estão aí na telinha para vocês. Olha. Vou repetir, isso aí que eu estou mostrando de veras vai estar presente na prova do Enem de vocês, tá certo? Então, uma dessas relações vai aparecer. Ora, para essa questão, eu vou descartar duas e vou ficar somente com essa relaçãozinha. Por quê? Porque ele deu a informação envolvendo área. Então, vem comigo. Para que eu consiga montar aí o restante aí da problemática, né, e resolver, eu preciso trabalhar com a dimensão do triângulo associado, né, à medida real. Então, esse desenho representa a ilha e as dimensões, olha, 200 metros e 320. É um triângulo de que tipo? Isósceles. E se nós traçarmos a altura relativa à base, o que é que nós iremos obter? Dois triângulos retângulos congruentes. Não esquece, a altura relativa à base de um triângulo isósceles sempre interceptará o ponto médio do lado oposto. Então, esse 320, eu posso dividir aí, olha só, 160, 160. Para encontrar a área dessa ilha, eu preciso encontrar a altura desse triângulo. E esse triângulo que eu vou utilizar, esse amarelinho, é um triângulo retângulo. Então, podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. Óbvio que a primeira... Aí vai uma dica, hein? A dica aqui de ouro, tá certo? Para essas situações. O ideal era você comparar esse triângulo ao famoso o triângulo pitagórico 3, 4, 5. E aí você percebe que todas as dimensões desse triângulo, associada ao 3, 4, 5, foram multiplicadas por 40. Veja, 5 vezes 40, 200. 4 vezes 40, 160. Então, esse H só poderá ser o quê? 120. Mas você não percebeu isso. O que é que você iria fazer? Exatamente o Teorema de Pitágoras. Aplicando o Teorema de Pitágoras, resolvendo, encontra o H 120. Vamos calcular a área? Veja, um probleminha que tem um certo... Né, a dinâmica dele, ela tem uma certa linha de raciocínio que você não pode deixar de seguir. Então, olha só, a área vai estar associada a essa altura de 120 e a base 320. A área de qualquer triângulo, base vezes altura sobre 2. E realizando essa multiplicação e divisão por 2, 19.200. Então, sabemos que a área real da ilha
19.200 metros quadrados. A área do mapa associada a essa ilha, 48 centímetros quadrados. Agora vamos substituir. Então aqui, olha, substituindo. E elevado ao quadrado, né, a escala linear elevada ao quadrado, é igual à área do desenho dividido pela área real. Cris, eu preciso fazer a conversão aí das unidades nesse momento? Não. Olha só a dica aqui de ouro. Vocês estão percebendo que eu tenho E elevado ao quadrado? Eu não quero o quadrado da escala linear, eu quero E. Então, o que é que eu vou fazer? Extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Então, o que é que nós temos aqui nesse probleminha? Olha só. Considere uma ilha de formato triangular, cujas dimensões dos lados são 200 metros e 320. Olha o que aconteceu aí nesse caso. A presença de um triângulo isósceles, dois lados iguais. Um cartógrafo deseja representar de forma verossímil o arquipélago ao qual essa ilha pertence em um mapa. No entanto, por restrições de espaço, a ilha deve ocupar uma área no mapa de 48 centímetros quadrados. Assim, a escala linear, está sendo dado ênfase aí, olha, que deve ser utilizada pelo cartógrafo é D. E aí o que acontece? Eu chamei a atenção e chamo mais uma vez a atenção para a razão que representa a escala. A escala é um comparativo entre duas dimensões. A escala linear está associando dois comprimentos. Então, a medida do desenho associada à medida correspondente no real. Agora, se você eleva ao quadrado essa escala linear, então isso é equivalente à razão entre as áreas. Que área, Cris? A área do desenho, a área no mapa, associada a quem? A área real. E se eu elevar a escala linear ao cubo, então imagine que eu agora esteja tratando de uma representação tridimensional, uma maquete. Então, nesse caso, a escala linear elevada ao cubo é igual à razão entre os volumes. Então, volume real, olha só, o volume do desenho dividido pelo volume real. Então, essa dica de ouro, guarda com carinho, porque na prova do Enem será cobrada uma dessas relações. Para essa questão, eu vou ficar somente com essa daqui, olha. Por quê? Porque lá no texto eu identifico a informação 48 centímetros quadrados da área do mapa. Maravilha? Então eu preciso descobrir a área da ilha. Só que o triângulo é um triângulo isósceles. Nós temos as dimensões aqui representadas. 200, 200 e 320. Todo triângulo isósceles, olha, atenção, presta atenção. Todo triângulo isósceles, quando você traça a altura relativa à base, essa altura divide o triângulo isósceles em dois triângulos retângulos congruentes. O pé da altura é justamente o ponto médio do lado oposto do vértice da onde partiu a altura. Fica claro isso? Então, eu posso afirmar que eu tenho ali a medida H e esse triângulo amarelo congruente a esse triângulo azul retângulo. Perfeito? E aqui eu tenho 160 metros de um lado, 160 do outro, porque aquele ponto ali que representa o pé da altura é o ponto médio. Então, o triângulo é retângulo. A lei, o teorema mais importante da geometria plana associada ao triângulo retângulo é o teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras nessa imagem, nós teríamos hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Cris, eu poderia fazer de uma outra maneira, não é? O cálculo do H? Sim. Associando esse triângulo retângulo, veja, não quer dizer que sempre, toda vez, essa correspondência, né, essa relação vai ser verdadeira. Ou seja, o triângulo pitagórico 3, 4, 5, eu vou associar a esse triângulo que eu conheço duas dimensões. Então, o 5, que é a hipotenusa, multiplicada por 40, gera 200. O lado
4 multiplicado por 40 gera 160. Então, perceba que esse triângulo daí, ele é semelhante ao triângulo pitagórico 3, 4, 5. E o valor de multiplicidade aí, olha só, 40. Esse é o fator de semelhança. Então, eu multiplicando 3 por 40, encontraremos H 120. Perceberam? Então, ganharia muito tempo, agilidade aí, tá certo? Olha agora, para calcular a área da ilha, que é um triângulo, presta atenção, eu vou para o conceito básico. Então, eu vou pegar a base do triângulo, multiplico pela sua altura relativa e divido por 2. Qual é a base desse triângulo? 320, exatamente, é o lado não congruente. E o H? 120. Divide por 2 aí esse produto. Olha o valor, 19.200 metros quadrados. Agora vamos para essa estrutura, tá certo? Que eu destaquei para vocês, lá no cantinho. A escala linear ao quadrado é igual à razão entre as áreas. Quais áreas? A área do desenho sobre a área real. Então, E ao quadrado é igual a 48 centímetros quadrados dividido por 19.200 metros quadrados. Alguém poderia perguntar, não é? Cris, eu faço a transformação das unidades para deixar nas mesmas... Não precisa. Não vamos perder tempo com isso. Ó. Preste atenção. Vê, eu quero encontrar o quê? O E. Eu vou deixar as unidades do jeito que elas estão e vamos tentar simplificar esses números. Dá para simplificar 48 com 192? Sim, isso resulta em 4. Então, E ao quadrado é 1 centímetro quadrado dividido por 400 metros quadrados. Olha agora, sem perda de generalidade, eu vou extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Então, a raiz quadrada de E ao quadrado é o E. E a raiz quadrada dessa fração, vamos por partes. Raiz quadrada de 1 centímetro quadrado gera 1. E a raiz quadrada de 400 metros quadrados gerou o 20 metros. E aí, chegamos a essa escala, olha só. 1 centímetro está para 20 metros. 20 metros, transformando para centímetros, equivale a 2.000 centímetros. E aqui a gente simplifica porque a escala é uma razão adimensional e o nosso gabarito é a letra E. Galera, vamos falar agora sobre grandezas direta e inversamente proporcionais. Olha o que é que nós temos aqui. Nas grandezas diretamente proporcionais, é muito importante essa definição, o conceito, que grandezas diretamente proporcionais são aquelas que variam a quociente constante. Ou seja, a razão, como o Cristiano falou, é constante, ou seja, a divisão entre essas duas grandezas é sempre constante. Quando nós temos grandezas diretamente proporcionais, a gente não pode esquecer disso. A divisão é o que, galera? Constante. Então, é assim que a gente trabalha grandezas diretamente proporcionais. Não posso esquecer, beleza? Então, um exemplo. Vê, muita gente quer entender a grandeza diretamente proporcional, mas o que é mais importante é o conceito. E como é que é esse conceito? O conceito é o seguinte: o conceito você tem bem rapidinho aqui que falaram que o deixa eu colocar aqui. Agora vai voltar. Beleza, agora vai voltar. Pronto. Valeu, massa! Agora a gente faz aí, ó. Agora a gente voltou para a da academia também, cara. Viu o que é que a gente tem? A razão é constante. Então, retomando aqui, grandezas diretamente proporcionais são aquelas que variam a quociente constante. Então, quando uma dobra, a outra tem que dobrar. Quando uma triplica, a outra tem que triplicar. Se uma é multiplicada por uma constante K,
a outra é multiplicada também por essa constante K. Sem essa, de quando achar que uma grandeza aumenta, a outra aumenta, elas são ditas diretamente proporcionais. Não, elas têm que aumentar na mesma proporção. E é multiplicar uma por um número, a outra fica multiplicada por quem? Pelo mesmo número. Então, se uma dobra, a outra dobra, se uma triplica, a outra triplica. O gráfico de grandezas diretamente proporcionais vai ser uma reta na direção da origem, a chamada função afim, que o caso particular aí, específico, é linear. Então, não posso esquecer como é que variam as grandezas diretamente proporcionais. A quociente constante. Olha, Rui, a área de um círculo, ela é diretamente proporcional ao seu raio? Não. Porque quando você dobra o raio, a área não vai dobrar, ela vai dobrar ao quadrado. A área de um círculo ela é diretamente proporcional ao quadrado do seu raio. Então, lembra que diretamente proporcional são aquelas que variam a quociente constante. E o gráfico é uma reta na direção da origem. Tá massa? Um exemplo, vê só. Lá em gases, quando a gente tem gases, né? Tem a equação geral dos gases, aí tem a lei de Boyle, né? A lei de Gay-Lussac. Então você tem o seguinte: quando você tem ali, você tem, por exemplo, que pressão, quando você aumenta, por exemplo, o, a pressão constante, sei lá, o volume, a pressão constante, né? Essa transformação, o volume é diretamente proporcional ao quê? À temperatura. Então, se o volume aumenta, a temperatura vai aumentar. Se o volume diminui, a temperatura vai diminuir na mesma proporção. O que vem a ser isso? Volume dobrou, temperatura tem que dobrar. Volume triplicou, temperatura tem que triplicar. Você vê que eles estão relacionados o quê? A quociente constante. Eles estão relacionados a quociente constante. Então, diretamente proporcional, o quociente é constante. Não esquece, por favor. Agora a gente vai falar nas grandezas inversamente proporcionais. Quando é que duas grandezas são ditas inversamente proporcionais? São aquelas que variam a produto constante. Não posso esquecer. Direto é quociente constante. Inverso é a relação inversa ao quociente, que é o produto constante. Para o produto ficar constante, por exemplo, se o A dobra, o B tem que ser reduzido à metade. Se o A triplica, o B tem que ser reduzido o quê? A terça parte. Então, inversamente proporcionais é o produto constante. Olha aqui um exemplo. Quando você dobrou, por exemplo, a pressão, o volume se reduziu à metade. Na verdade, a gente diminui o volume na metade, a pressão dobra. Diminui o volume à terça parte, a pressão que triplica. Então é isso que nós temos. Quando você multiplica uma por uma constante, a outra fica multiplicada pelo inverso dessa constante. Ela fica dividida por essa constante. Uma dobra, a outra é dividida por 2. Então é assim que é inversamente proporcional. O gráfico de inversamente proporcional é aquele ramo de hipérbole, que é uma curva que ela, nesse caso aí, ela vai ter como assíntota o eixo dos x e o eixo dos y. O que é uma assíntota? A curva ela vai se aproximar, mas nunca vai tocar. Se aproxima, mas nunca toca. Então a hipérbole tem essa característica. Beleza? Direto, quociente constante. Inverso, produto constante. Galera que está chegando agora aí, fica tranquilo que a gente vai dar uma retomada aí, bem legal. Direto, quociente constante, inverso, produto constante. Como é o gráfico de diretamente proporcional? Uma reta na direção da origem. Como é o gráfico de inversamente proporcional? É um ramo de hipérbole. Agora, vê o que é que nós temos. Sempre que eu sou inverso
a uma grandeza, eu posso ser direto ao inverso dela. Rui, me dá um exemplo aí disso. Eu sou inversamente proporcional a 2. Significa dizer que eu sou diretamente proporcional a 1/2. Sou diretamente proporcional a meio. Eu sou inverso a 4. Eu sou direto a 1/4. Ser inversamente proporcional a um valor ou a uma grandeza é ser diretamente proporcional ao inverso desse valor. Galera, vê aqui. Se liga que a gente vai ver uma outra aplicação disso, que em gases. Quando você tem pressão e volume, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, elas se relacionam a produto constante. Se o produto é constante, por isso que a gente tem aquela lei, né? Que é P1V1 é igual ao quê? A P2V2. Quer dizer que o produto da pressão pelo volume é sempre igual, é sempre o quê? Constante. Mais geral, a equação geral dos gases, né? P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Vamos analisar isso aqui. Diretamente proporcional, quociente constante. Inversamente proporcional, produto constante. Aí, pessoal, eu vou perguntar aqui a vocês. Qual é a relação entre pressão e volume? É inverso. Dobrou pressão, reduz o volume à metade. Vê que nessa relação P1V1 sobre T1, P1 e V1, assim como P2 e V2, estão multiplicando. Se é inverso, é produto. Vê que pressão e temperatura é uma relação de direto. Maior temperatura fica o quê? Maior pressão. Dobrou a temperatura, dobra a pressão. A volume constante. Então você vê que a relação é de quociente. Não pode esquecer isso. Direto se relaciona pelo quociente. Inverso se relaciona pelo produto. Vê como isso é importante. Eu não vou considerar nem como questão, porque isso aparece tanto no Enem que para a gente isso é isso aqui vai ser um exemplo, porque como aparece bastante, vai estar aí direitinho, você vai fazer sempre a conexão e vai conseguir fazer, que é o seguinte. Olha esse exemplo aqui comigo. A resistência S de uma viga de madeira, ela é diretamente proporcional à sua altura, à sua largura B. S é diretamente proporcional a B. E também ao quadrado da sua altura D, ou seja, S é diretamente proporcional a D ao quadrado. E, por sua vez, é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes, que ele chamou aí de x. Vamos colocar isso aqui direitinho. O que é que o texto falou? Que S é diretamente proporcional a B. Que S é diretamente proporcional a D quadrado. Que S é inversamente proporcional a x quadrado. Você aprendeu agora, de verdade, que o quê? Se é direto, se relaciona pelo quociente. E se é inverso, se relaciona pelo produto. Qual deve ser a relação entre S e B? Quociente. Qual deve ser a relação entre S e D quadrado? Quociente. E qual deve ser a relação entre S e x quadrado? Deve ser produto. Então, olha, a gente vai escrever, ó. Vê aqui como é que a gente escreveu, cara. Olha como é que tá. S com B tá quociente, divisão. S com D quadrado também tá divisão. S com x quadrado, o que é que acontece? Tá produto. Isso é constante. Isso é constante. Aí olha o que nós vamos ter. Esse B está aqui dividindo, vai para lá multiplicando no outro membro. Esse D quadrado está dividindo, também vai para lá multiplicando. E o x quadrado que está no primeiro membro multiplicando,
vai para lá dividindo. Então, isso era uma questão que você precisava fazer. Ver que a ideia não é suficiente. O suficiente é o conceito que o quê? Tudo que é direto se relaciona pelo quociente. E tudo que é inverso se relaciona pelo produto. Tá massa? Tranquilos? Vamos fazer uma questão agora sobre isso. Cris fez aí as duas primeiras questões. Eu vou fazer agora com vocês essa terceira questão, que diz o seguinte, que quando um automóvel é freado, a distância que ele ainda percorre até parar é diretamente proporcional ao quadrado da sua velocidade. E isso acontece na prática. A física mostra isso, pessoal. Cuidado, porque você vem num carro correndo, quando você freia, você vai percorrer uma distância que é diretamente proporcional, não à sua velocidade, ao quadrado da sua velocidade. Então é muito perigoso. Se liga, toma cuidado aí, quem dirige, para não ir correndo. Então ele disse que tinha um automóvel que veio ao que, galera? A 40 km por hora. Pisou nos freios e percorreu 8 metros. Aí agora tem um outro que vem a 60 km por hora, ou seja, é como se a velocidade dele fosse uma vez e meia o outro, e percorreu uma distância de quanto? Galera, vamos fazer isso aqui, ó, bem legal. Olha, olha aí, eu botei dois carrinhos aí, velho, para vocês. Vê esses dois carrinhos aqui. Eu vou até fazer assim, eu vou aumentar aqui os meus carrinhos aqui. Vou colocar eu e o carrinho aqui, bem legal. Vê o que é que a gente tem aqui. Se eu quero, vê, ó, eu venho com a velocidade V. Se minha velocidade dobrasse, a distância que eu iria percorrer seria o dobro ao quadrado. Se seria o dobro ao quadrado, quanto é o dobro ao quadrado? Seria 4 vezes. Olha, vê que legal, ó. Vê que legal. Iria percorrer uma distância que varia com o quadrado da velocidade, é proporcional ao quadrado da velocidade. Então, na questão, a questão disse para mim, entregou para mim assim, ó, Rui, faz agora como você também. Ela diz que distância ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Galera, direto é quociente. Direto é quociente. A razão, como o Cris falou, é constante. Então, quando você dividir a distância pelo quadrado da velocidade, a distância pelo quadrado da velocidade, isso vai dar constante. Então, como é que eu escrevo isso? Eu escrevo que D1 sobre V1 ao quadrado é igual a D2 sobre V2 ao quadrado. Fechou, cara. Agora é só substituir. A distância inicialmente era 8 metros e a velocidade era 40. Então, ó, 8 por 40 ao quadrado vai ser a nova distância por 60 ao quadrado. 40 ao quadrado dá 1.600. 60 ao quadrado dá 3.600. Aí dá para simplificar, fica esses dois zeros, né, do 1.600, vai ficar com o dos 3.600, fica 8 por 16, que dá 1 meio. 1 meio de 36, 18 metros. Cara, o que foi que a gente precisou fazer? Nós precisamos fazer apenas o seguinte, que a velocidade, a distância percorrida é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. E quem falou isso foi o enunciado. Da massa, direto, quociente, constante. De boa, massa. Então agora, vê só, vou fazer mais uma questão de proporcionalidade com vocês. É muito comum nós usarmos o quê? A divisão em partes diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E nesse caso é inversamente proporcional. Se liga que caiu nesta última prova do Enem aí, falando sobre inversamente proporcional. Rui, como é que seria isso? Um pai dividiu uma certa quantia entre seus 3 filhos.
em partes inversamente proporcionais. A quem? A 2, a 4 e a 8. Se é inversamente proporcional, vê só, se fosse diretamente, quem teria uma idade maior provavelmente ganharia mais, né? Agora é assim, quem tem uma idade menor, provavelmente é que vai ganhar mais, é assim. Mas, Rui, a gente aprendeu que tudo que é inverso eu posso transformar em direto. De que forma? Se eu sou inversamente proporcional a 2, eu sou diretamente proporcional a meio. Se eu sou inversamente proporcional a 4, eu sou diretamente proporcional a 1/4. Se eu sou inversamente proporcional a 8, eu sou diretamente proporcional a 1/8. Então, olha como eu escrevi a minha proporção. A está para um meio, ou seja, A é inverso a 2, B é inverso a 4, C é inverso a 8. Rui, e entendi, cara. Porque lembra como é que se divide um número por uma fração? Repete o número que é A e multiplica pelo inverso da fração. O inverso de meio seria 2. Isso é o mesmo que 2A, 2B, 4B, 8C, igual a K. Galera, se eu quero achar, ele disse que o filho mais novo, é que eu estou chamando aí de A, ele recebeu uma quantia de 8.000. Então quer dizer que esse A é 8.000. Então eu sei que A é 1 meio vezes K. Por que 1 meio vezes K? A sobre 1 meio é K. Esse 1 meio que está dividindo, vem para cá multiplicando. Esse 1 meio que está dividindo, vem para cá multiplicando. Então A é 1 meio vezes K. Se A é 1 meio vezes K, como A é 8, a gente pode escrever que 8.000 é 1 meio vezes K. Então, quer dizer que K, essa constante de proporcionalidade, ela vai ser 16.000. Rui, isso aí é o total? Não, não é o total. Eu vou ter que fazer o seguinte. A está para 1 meio, que é igual a K. Ou seja, A é 1 meio vezes K, 1 meio vezes 8. Assim como B vai ser 1/4 vezes a constante, que é 1/4 de 16.000, que dá 4.000. E o C, galera, ó, já está aqui, ó, vê o C aqui, ó. C está para 8, assim como K está para 1. C está para 1/8, assim C está para 1/8, assim como 16 está para 1. Então, esse 1/8 que está dividindo, vem para cá multiplicando. Então, a gente vai ter que vai ser 1/8 de 16.000, vai ser 2.000. 8.000 com 4.000, 12.000. Mais 2.000 vai dar quanto? 14.000. Então, nós vamos ter isso aqui, 14.000, cuja resposta aí está na letra C. Então, vê, ó, direto e inverso. Não esquece, direto, quociente constante. Inverso, produto constante. Só dando uma ideia aqui para vocês, que grandezas diretamente proporcionais a gente aprendeu é quociente constante. Inversamente proporcional é produto constante. Para resolver uma regra de 3, nós temos o seguinte: duas opções. Quais são as duas opções? Se você tiver envolvendo apenas duas grandezas, nós dizemos que elas são apenas duas grandezas, nós dizemos que elas são a regra de 3 simples. E se tiver mais de duas grandezas compostas. Mas, sinceramente, a maneira que se você resolve uma, que eu vou ensinar agora, você resolve a outra, a composta. Apenas você precisa comparar as grandezas e decidir se elas têm uma relação de direta ou inversamente proporcional. Então, por exemplo, nós temos as seguintes relações aqui, as seguintes grandezas relacionadas: dias, peças e horas por dia. Aí eu quero comparar, eu tenho que escolher uma delas para comparar com as demais. Eu vou escolher dias. Então, qual é a relação que existe entre grandezas? Opa! Qual é a relação que existe entre grandezas direta, e inversamente proporcionais? Calma aí.
entre grandeza direta, beleza? Qual é a relação que existe entre grandezas, opa, rapidinho, direta e inversamente proporcionais. Veja, dias e peças, elas têm uma relação de diretamente proporcionais, porque se você quer produzir mais peças, você vai passar mais dias. Se dobrar o número de peças, vai ter que dobrar o número de dias, por exemplo. Agora, dias e horas por dia, por exemplo, se você trabalha mais horas durante o dia, você vai fazer em menos dias. Então, a relação de inversa. Trabalha dobrado para fazer na metade do tempo, por exemplo, algo desse tipo. Então, a gente aprendeu, é muito comum um cara colocar assim, né? Quando elas são diretamente proporcionais, bota a setinha para cima, a setinha para cima. Agora, se é inverso, bota uma setinha para cima, outra para baixo. Mas, Rui, eu não entendo como é que se arma aquela proporção. Você vai entender agora, vê. A relação entre dias e peças é de direto, então é de quociente. E a relação entre dias e horas por dia, que eu chamei de H, é de inverso, então tem que ser produto. Então eu teria que escrever a seguinte relação: dias e peças quociente, não é verdade? Porque é direto, e dias e horas a gente tem que escrever produto. Por que produto? Porque é inverso. É constante. O que vem a ser constante? É igual sempre. Então eu posso escrever aqui D1H1 sobre N1 é igual a D2H2 sobre N2. Eu teria isso aí. Vê que a gente está usando que direta é quociente e inversa é produto. Aí agora, esse D2 está lá no segundo membro multiplicando, vem para cá dividindo. Esse N1 que está dividindo vai para lá multiplicando. E o H1 que está multiplicando vem para cá dividindo. Vê, galera, isso aqui, para você aprender como é que resolve uma regra de 3. Você escolhe uma grandeza, que no caso aí foi dias que eu escolhi. Ela fica no primeiro membro da igualdade. Aí o que é direto a ela vai aparecer no segundo membro na mesma ordem, que no caso aí, ó, vê, ó, D1 sobre D2, aí no segundo membro manteve a ordem, repete. Mas o horas por dia, que era inverso, você inverteu, botou H2 por H1, ou seja, escolhe uma grandeza, qualquer uma delas, fica no primeiro membro. Aí no segundo membro, o que é direto repete e o que é inverso inverte. Tá massa? Vamos ver uma aplicação disso. Olha aqui, ó, vamos ver na prática. 15 operários trabalhando 9 horas por dia. Construíram 36 casas em 16 dias. Em quanto tempo 18 operários farão 60 casas iguais às anteriores, trabalhando 8 horas por dia? Então eu vou chegar aqui e vou botar operários, horas por dia, tempo e número de casas. Eu vou escolher uma grandeza para comparar com as demais. Poderia ser qualquer uma, mas sabe qual que eu vou escolher? Aquela que a gente está produzindo. Ela vai ser muito massa quando você escolhe ela. Então eu estou produzindo aqui casas. Então essa é a grandeza que eu vou comparar. Ela vai ficar no primeiro membro isolada lá. E no segundo membro vai aparecer o produto das demais grandezas, que se for direto, repete, se for inverso, inverte. De que forma? Por exemplo, operários e número de casas. É direto. Mais operários você vai fazer um maior número de casas. Se dobrar o número de operários, dobra o número de casas feitas. Horas por dia e casas também. Se você trabalha mais, você vai fazer mais casas. Então a relação é de direto. Ruir o tempo, se eu trabalho mais dias, eu também vou o quê, pessoal? Eu também vou fazer o quê? Mais casas. Então, tanto operários, quanto horas por dia, quanto o número de dias é diretamente proporcional ao número de casas. Então, eu vou repetir todas essas grandezas que eu comparei com o número de casas no segundo membro nessa ordem.
Então a gente vai botar da seguinte forma. Tenta simplificar, né? Porque vai ser sempre legal quando você simplifica. Então você pode 16 por 8 dá 2 e 18 por 9 dá 2. Aí esse 2 já cancela. Galera, aqui dá para simplificar por 12. 36 por 12 dá 3. E 60 por 12 dá 5. Aí você simplifica ainda o 15 com 3 dá 5. Aí 5 vezes 5, 25 dias. Não são 25 casas, na verdade. São 25 o quê, galera? Dias. Tá legal? Tranquilos? A gente poderia até fazer assim, ó. Eu tinha operários, né, cara? Horas por dia. Top. Aqui o tempo em dias. E o número de casas. Aí eu tinha 15, 18, na verdade, 9, 8, 16 e X. E aqui, ó, 36 e 60. Então, ó, essa pergunta aí, ó, do aluno Davi, eu vou escolher essa para comparar com as demais. Se eu escolher essa, eu já coloco aqui, ó, 16 por X. Vê que agora vamos comparar todas elas com essa. Aí eu pergunto a vocês, operários e o tempo são grandezas direta ou inversamente proporcionais? Inverso, porque se eu aumento o número de operários, eu vou fazer em menos tempo. Então é inverso. Agora, horas por dia e o tempo são grandezas direta ou inversamente proporcionais? Inverso. Se eu trabalho mais horas por dia, eu vou fazer o que, galera? Em menos dias. E agora, o número de casas e o tempo são grandezas direta ou inverso? É direto, porque se eu quero fazer mais casas, eu vou precisar de mais tempo. Aí vê, Davi, não é inverso, aí a gente coloca 18 por 15, a gente inverteu. Aqui, ó, não é inverso, aí a gente inverte, ó. Tá vendo que inverteu? Coloca 8 por 9. E aqui não é direto, aí repete. 36 por 60. Fazendo essa continha, nós vamos achar aí, do mesmo jeito, 25 dias. Essa questão de ser direta ou inversamente proporcional, ela depende exatamente da grandeza que você escolheu. É relativo. Não quer dizer, por exemplo, velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Mas quer dizer que a velocidade é sempre inversamente proporcional? Não, é inversamente proporcional ao tempo. Beleza? Tá legal? Então você pode escolher qualquer outra grandeza. Tá legal? Vamos fazer mais uma questão sobre isso? Nessa próxima questão, que ele coloca aqui o seguinte: o pedreiro A executa uma determinada tarefa em 6 horas de trabalho. A mesma tarefa é executada pelo pedreiro B em 10 horas de trabalho. Se A, após trabalhar 4 horas, deixasse o restante para B, esse terminaria em quanto tempo? Galera, vê só. Olha o que é que a gente tem aqui. O A, ele é mais capaz, né ou não? Ele é mais capaz, porque ele faz num tempo menor. O B faz num tempo maior. Então, olha o que é que nós temos no seguinte. Vê bem, olha o que é que a gente tem. Eu vou olhar aqui o seguinte, o operário A. O operário A, ele executa toda a tarefa, ou seja, um inteiro, em 6 horas. Mas ele trabalhou 4 horas, não deu para realizar tudo. Ele trabalhou 4 horas, qual foi a fração que ele fez? Qual foi a parte dessa tarefa? Se eu faço meio pelos extremos, eu vou ter 6F é igual a 4. F seria 4 sextos, ou seja, 2 terços da obra. É assim, ó. Se eu faço tudo em 6 horas, a cada hora eu faço um sexto. Se eu trabalhei por 4 horas, eu fiz 4 sextos. Ou seja, eu fiz 2 terços da obra. Se eu fiz 2 terços da obra, B vai precisar fazer 1 terço restante. Mas B, ele faz o quê? Em 10 horas de trabalho, ele faz um inteiro. Em 10 horas de trabalho, ele faz um inteiro, o B. Então,
Em 6 horas, em quantas horas ele vai trabalhar agora? Quantas horas para concluir a obra? Para concluir a obra, é um terço restante. Então, quando eu faço meio pelos extremos, eu vou ter 10 terços da hora. Galera, o que são 10 terços da hora? Vê só. Olha para aqui, coloca aqui para isso aí, esse 10 terços da hora. Vê só. O 10 terços da hora é assim, cara. Como é que eu faço 10 terços da hora? Eu tenho o seguinte, ó, para 10 terços da hora, a gente vai pegar aqui, ó, 10 terços da hora. Eu vou pegar 10, dividir por 3, dá 3. Aí aqui vai sobrar 1. A gente diz que são 3 horas inteiras e mais o que, galera? 1 terço da hora. É 3 horas e 1 terço. Isso é chamado número misto. Mas 1 terço da hora é 1 terço de 60 minutos. Ou seja, são 20 minutos. 1 terço da hora vai ser 1 terço de quanto? De 60 minutos. Então, nós vamos ter aqui 3 horas e 20 minutos. Nós vamos ter 3 horas e 20 minutos. Então, a resposta aqui, ó, seria 3 horas e 20 minutos. Tá legal? Tranquilos? Coloca aqui. Então, fechou aí, né, galera? Olha,